paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos na UMADECast com o propósito de um bate-papo jovem a respeito de vários temas. O tema que nós vamos falar hoje é a respeito da murmuração. O que é murmuração? Quais danos pode trazer a murmuração? O que a Bíblia fala a respeito da murmuração? Nós iremos tratar sobre esse assunto hoje, juntamente aqui com os nossos jovens, aqui presente hoje, Paiane, Mariana e Arthur. Iremos ter um bate-papo aqui a respeito sobre esse assunto e iremos aqui destrinchar alguns tópicos dentro desse assunto, com o objetivo e o propósito de aprender mais sobre murmuração e compreender os problemas que ele pode trazer. Aí eu te pergunto, murmuração traz problema ou benefício? Isso nós vamos ver a partir de agora. Bem? Lembrando que todo o nosso podcast, assim como o que a gente vai falar, vai ser voltado hoje da revista Lições Bíblicas de Adulto, do professor da CBAD, e na lição 7 tem como tópico o perigo da murmuração. Vamos estar iniciando já esse bate-papo aqui com o Arthur, né? E a pergunta é o seguinte: o que é murmuração? O que é murmuração? Murmuração é como uma reclamação, mas só que não construtiva, e sim algo que a pessoa ela não gosta, fica ali todos os momentos. Nós vemos isso com o povo de Israel no deserto. Eles murmuravam, mesmo com tudo estando bem, mesmo com tudo acontecendo, porque eles pensavam que estavam acontecendo da forma errada. Se não tinha água, eles pediam água. Se tinha água, não tinha pão, eles pediam pão. Se tinha pão, tinha água, mas não tinha carne, eles pediam carne. E acaba que através da murmuração, eles acabaram ficando 50 anos e morrendo no deserto, a maioria dos israelitas. Então nós entendemos nesse início que o murmurador ele não traz uma solução, né? Porque havia um questionamento, né? Mas não tinha solução. E o murmurador, isso aí, pelo contrário, o murmurador traz o quê? Né? Ele vai incendiar ali o ambiente e não vai trazer a solução. Outro tópico que nós temos aqui para falar é o comportamento dos murmuradores, né? Como você identifica esse comportamento? O murmurador é sempre aquele, né, que fala baixinho, né, cochichando No ouvido das pessoas, né? Isso aí, e sempre querendo mudar aquilo que já está ali no ambiente para acontecer, né? O murmurador, ele toma uma posição, na verdade, ali de um adversário, né? Já tem algo ali estabelecido e ele entra para murmurar, Para ser contra aquilo. Ele vai ser o adversário. E em cima dessa pergunta aqui do comportamento, existe pessoas cristãs, crentes, que é murmurador? Com certeza. Que mais tem, provavelmente. Com certeza. Porque em várias igrejas hoje sempre tem uma liderança ou a comunhão em si, sempre de reuniões, ou algo assim, sempre vai ter alguém que é contra e que vai influenciar outras pessoas também a serem contra. E aí eu faço uma pergunta também em cima: murmurar e reclamar são as mesmas coisas? Acho que tem dois pontos de vista, né? Como eu falei, tem reclamação que é construtiva. A pessoa chega
poxa, você fez tudo certo, mas aquilo que você fez errado, você poderia melhorar. Murmuração é quando você somente quer destruir a pessoa e fica reclamando todo no mesmo momento. Tipo, como toda vez a gente vai ver um exemplo muito grande como Isaías, sempre murmurado em cima do Senhor. O Senhor não faz nada de errado, Deus sempre está no controle. Nós vemos o que? Cristão murmurador. Cristão murmurador quando quer subir em cima das costas do pastor e querer fazer o que o pastor faz, ou melhor, querer fazer o melhor do que o pastor faz. Mas só que o ponto de vista vem de Deus para o pastor. Então nós temos que obedecer e parar de murmurar. Porque murmuração e reclamação é umas coisas que tem diferente, mas só que vista. O ruim é que a reclamação gera a murmuração. Então a gente reclama aqui um pouco, reclamando aquilo, que isso vai se tornando hábito. Então vai se tornando murmuração, daqui a pouco a gente influencia pessoas, cochicha aqui, cochicha ali. Então acho que a gente tem que ficar atenta à reclamação, porque isso pode gerar murmuração em algum momento da nossa vida. Porque a reclamação, ela já é da parte do humano, né? É no automático, né? Aconteceu alguma coisa, você não gostou, você fez uma reclamação. E se você ficar naquele ponto que te desagradou, martelando, vai virar uma murmuração. E a Bíblia diz que a murmuração é o quê? É pecado. Outro assunto. Então, assim, para nós finalizar aqui o tópico 2, então a murmuração, olha só que interessante, o murmurador, ele não fala em nome de Deus. O murmurador não fala em nome de Deus. E se ele não fala em nome de Deus, ele já se perdeu no caminho e deixou de ser um crente. Porque ele passou da fase do reclamar e virou murmurador. E o murmurador, nesse ponto de vista, ele é um adversário. É uma pessoa oposta do outro lado contra aquilo que já foi estabelecido. Ele está seguindo um caminho contrário ao tempo e continua seguindo, né? Ele está ali, mas já está desviado. Sim, não está percebendo isso. Está vivo a igreja, continua sentando às vezes no ciclo de oração, dos jovens, em outros departamentos, continua ativo na igreja, prestando serviço, mas já se perdeu há muito tempo na murmuração e influencia pessoas, né, que acaba dando aquelas ideias opostas à igreja. Pode ser uma pessoa que já foi usada por Deus, né? E devido à murmuração já não é mais usada. Se perdeu no caminho. Já não é mais usada. E as pessoas não enxergou isso e se apegou ao murmurador e está indo junto com o murmurador, né? Outro assunto para nós falar aqui, né? O crente murmurador. Deixa o Arthur falar sobre esse assunto aí. Crente murmurador, como eu dei até um exemplo no começo, nós vemos que um crente murmurador ele faz muita borbulha, porque ele não vai pegar, tipo assim, a revista própria, ela não vai pegar a pessoa murmuradora, um descrente, um desviado murmurador, qualquer tipo de pessoa murmuradora, ele vai pegar crente murmurador, porque quem é cristão e se torna murmurador, ele não atrapalha somente a sua vida com Deus, mas também atrapalha a vida de outras pessoas. Porque se uma pessoa é murmuradora, ela fica murmurando muitas vezes no ouvido de uma pessoa que tenta fazer uma coisa boa, ela vai acabar influenciando não somente para aquela pessoa fazer a murmuração, mas sim para aquela pessoa desanimar de fazer as coisas de Deus. Porque murmuração, como a própria revista fala, que é reclamar ou resmungar. E o espírito que domina a murmuração não é o Espírito Santo. Crente que é murmurador não tem o Espírito Santo dentro de si, porque quem está em pecado não tem o Espírito Santo dentro de si. Então a revista é bem clara dizer: o cristão que tem o Espírito Santo, que é murmurador, está em pecado. Nós temos que ver o que é crente, nós temos que ter mais visão, porque nós somos cristãos, nós somos crentes, nós não podemos se cair em murmuração. Nós não podemos se cair em reclamações, em questionamentos que vão nos fazer murmurar, porque pecar é fácil. Nós mesmos já murmuramos. Se eu perguntar hoje em dia ou para você mesmo que está em casa, se você nunca murmurou, você falar que nunca murmurou, eu desacredito. Porque em algum momento você já se viu questionando, já se viu falando, murmurando, reclamando muitas e muitas vezes sobre uma pessoa que não tem nada a ver.
sobre o seu ensinamento. Então nós vemos o que? Um crente murmurador, ele não somente atrapalha a sua vida com Cristo, mas também atrapalha a vida de outras pessoas com Cristo. Então vamos ser mais avistados, vamos olhar melhor para as coisas do Senhor, vamos parar de querer murmurar, porque a gente pode muito bem perder a nossa salvação estando murmurando e também tirar a salvação de outra pessoa através de deixar a pessoa mais fraca, de tanto reclamar e murmurar dela. Exatamente. Cabe a gente também saber conhecer quais são as pessoas, né, murmuradoras da igreja, quais as pessoas que a gente deve sim seguir o exemplo, a gente deve seguir junto, porque, como já foi dito antes, né, mesmo estando na igreja, porque está na igreja, não é murmurador, está no caminho certo. Não, não é assim. A gente tem que ver que existe gente falsas na igreja, infelizmente. Mas a gente tem que ter o discernimento para discernir quem são as boas amizades que a gente deve andar junto e as que a gente não deve seguir. Bom assunto. E o que devemos fazer para ajudar essas pessoas, né? Porque assim, é hora que nós focamos no trabalho lá fora, né? E buscar almas trazer para a igreja, né? E aí tem aqueles que estão lá dentro. Estão perdidos. Estão precisando. E esse sistema que nós estamos falando aqui é muito importante para nós identificar de várias formas. Por exemplo, identificar para a gente não seguir aqueles caminhos e identificar para nós poder ajudar. Por isso é muito boa o incentivo de ter palestras, assim como também bate-papos assim, parecidos, para que as pessoas saibam identificar, de acordo com os espaços bíblicos, óbvio, que a gente está aqui para isso, saber identificar e não seguir esses caminhos todos, né? Isso aí. Porque tem muita gente que é contra, né, a não ter palestra dentro da igreja, não ter incentivos, coisas mesmo dentro da igreja, mas a gente tem que ter. A gente tem que melhorar esse nosso discernimento. Isso aí. Tem que aprofundar mais no ensinamento, né? No aprendizado bíblico. Não só fora, mas também dentro. Outro assunto outro tópico que iremos falar aqui, a murmuração contra a liderança. A liderança numa igreja é uma liderança que foi ali proposta e escolhida por Deus, né? Deus que levantou. Então, acontece, né, de ter lugares, de ter líderes que não foi Deus que escolheu. Porque como é que você coloca um líder de frente de um departamento, de uma congregação? Você vai orar, Deus vai direcionar e você vai colocar ali. Mas tem gente que vai por amizade, né? Não vai por esse ponto principal, né, de partida, que é a oração. E aí o que acontece? Quando as pessoas identificam, né, que não foi dessa forma que essa pessoa está ali de frente, começa os questionamentos, as murmurações, né? E nós vimos aqui que a murmuração é pecado. E aí surge a pergunta: o que devo fazer no momento desse? Que aí identifiquei, a pessoa está ali, nós sabemos como que chegou ali, não foi através de Deus que colocou. Não tem outro caminho a não ser murmurar? Tem outro caminho. Sempre vai ter outro caminho. Sempre vai ter outro caminho. O caminho é orar e esperar. Por que esperar? Quando você ora, você está falando com Deus. E falando com Deus, você está esperando o quê? O retorno de Deus. Então, o ser humano não pode agir com as suas ferramentas terrenas, mas sim celestial. É orar e aguardar. Se você não consegue orar e aguardar, calha a boca e espere. Nunca jamais murmure, porque a murmuração é pecado. Aí você vai aproveitar um fato que aconteceu para você pecar, porque você não está confiando em Deus, né? Nós vemos que Deus levantou o primeiro rei de Israel, né, que o povo queria, e quando aquele rei desviou dos propósitos de Deus, o próprio Deus tirou. Então assim, quem coloca é Deus, quem tira é Deus. E se entrar sem foi Deus que colocou, Deus também vai tirar. Amém? Não, e tipo assim, como o Arthur já foi dito, o povo de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão, e o que deu? Sim. Só morreram no deserto.
foi uma geração que acabou se perdendo ali, né? Que só foi salva de Josué e de Caleb, né? Então a murmuração não traz nada, só trouxe morte, que é um tema que a gente vai tratar à frente. É muito rica essa história de Israel, que nós podemos muito bem trazer para os dias de hoje. Porque quem murmura muito não encontra nada. Quem murmura muito perde a terra prometida. A nossa terra prometida é o céu. Se o povo de Israel murmurou muito e perdeu a terra prometida, e nós continuamos murmurando muito, nós podemos perder o céu, a nossa salvação. Então é murmurar menos e trabalhar mais. Murmurar menos, orar mais. Murmurar menos, buscar mais. Murmurar menos e ser mais constante na casa do Senhor. Porque cada vez mais murmuração, menos chance, menos possível e menos chance de a gente chegar ao céu. Então é parar de murmurar e começar a trabalhar cada vez mais na casa do Senhor. Confiar na sua liderança, né? Porque não adianta também a gente não confiar na liderança, ficar tipo assim, contra a liderança, algo assim. A gente tem que andar junto para que todo mundo alcance o céu, né? O papel do líder sempre é levar todos para o céu, né? Sim, até porque o nosso líder da igreja é o pastor. Então o pastor e as pessoas são eles. Nós vemos esse exemplo que vocês frisaram aí, né? De Moisés, né? Arão. A gente vê que o resultado, né? Quando a Miriam, né? Começa a se levantar murmurando contra Moisés, né? E o resultado que aconteceu, né? Que acabou que ela pegou aquela lepra, ficou leprosa, né? Então a murmuração é muito perigosa. Não, tipo assim, é tão perigoso em relação às influências, porque o povo, a Miriam, influenciou Moisés, que Moisés também não herdou a terra prometida, claro que ele viu, né? Mas mesmo assim, morreu antes de entrar na terra prometida. Então, a murmuração é muito perigosa. Bezerro de ouro também, que o povo murmurou porque Deus não estava escutando ele, enquanto Moisés estava lá em cima, de um murmúrozinho quando foi lá e começaram a adorar uma estátua. Através de poucas pessoas foram contaminando outras, porque Moisés estava muitos tempos sem voltar ao povo porque estava conversando com Deus. Então acabou achando todo o povo se distanciando de Deus através de poucas pessoas que estavam descontentes. Então poucas pessoas inflamam muitas. A maçã podre pode inflamar a maçã podre. Outro ponto interessante, porque o que aconteceu nessa murmuração aí? Moisés vai falar que todo o povo murmurou, né? Toda a casa de Israel murmurou. Isso começou num focozinho e foi se espalhando. Esse é o intuito dessa lição, você identificar o murmurador e tratar isso antes de que contamine todo mundo. Porque é muito perigoso. Porque olha só, a murmuração é um pecado. Se esse pecado contamina todos, então Moisés aqui falou o quê? Que todos pecaram. Toda a casa de Israel pecou, né? Um deu ouvido, o outro, e esse é o perigo. Esse é o perigo. Então nós vamos para o 5, nosso tópico 5, a murmuração contra Deus. Olha a murmuração contra Deus, olha que interessante. Tem hora que você vê a pessoa murmurando, você conhece a pessoa você vê ali anos. Rapaz, essa pessoa muda, sempre murmurando, sempre questionando, nada está bom, nada está certo. E vai naquela murmuração, e Deus não faz nada. Aí a pessoa começa a querer murmurar também, sabia? Deus não está vindo. Não está fazendo nada contra ela, não vai fazer contra mim também. Só eu que estou vendo. Aí a pessoa começa agora a soltar o questionamento, a murmuração contra Deus, né? E Deus não está vendo isso. Deus não está enxergando, Deus não está vendo. O que é isso? Se fosse comigo, eu já tinha me pegado, já tinha me cobrado, né? E aí é um perigo. Porque olha só o que acontece. Muitas vezes a pessoa acha que Deus não está vendo, Deus está vendo. Eu sei que vocês, né, devem ter passado por isso que eu passei. Aprontava, né, minha mãe falava assim, eu vou te pegar, hein? Tá anotado aqui. Aí você esquecia, aprontava de novo, ela lembrava, já é a segunda e eu anotei aquela outra. Hein? Quando ela juntava para pegar, esse é daquele dia que você fez isso, esse é daquele que você fez isso, aí você vê que ela não esqueceu. Então Deus é assim, não esquece.
Ai do ser humano que acha que Deus está esquecendo, Deus está vendo. Deus não esquece. Olha o que acontece com o povo de Israel. Quantos anos eles ficaram murmurando? Porque logo quando Moisés saiu do Egito, se você prestar atenção no texto, começaram a murmuração. Que ele estava com fome, que não sei o quê. Sendo que o texto diz que eles saíram de lá com o quê? Com comida. Nem tinha acabado a comida que eles saíram de lá e já estavam reclamando. Boa noite, acontecer algo. Isso aí. Não, O padre era Deus, que lá eles comiam carne, pão, e lá eles, se fosse morrer, lá eles iam morrer gordo, farto, e começou a questionar. Só que começou a questionar, logo quando ele saiu, quanto tempo eles ficaram no deserto? Pensa, 40 anos a pessoa reclamando. 40 anos murmurando. Então passou o primeiro ano, não aconteceu nada, continuou. Segundo ano, continuou. E Deus está lá Já só. começaram um pouquinho a gente, foi se espalhando. É, porque eles viram que não aconteceu nada, eles só pegaram, começaram a acompanhar aqueles murmuradores. E Deus só, no término dos 40 anos, o texto diz que todos morreram. Morreram aonde? Pois é. Mudamos de reclamar. Isso, no lugar da murmuração, Exatamente. né? O deserto era um processo da promessa. Mas eles, em vez de olhar para a promessa que estava lá na frente, ficavam olhando para o processo. Nós estamos aqui no processo da promessa. Que promessa é essa? O céu. Aí nós vamos ficar aqui olhando para o processo e murmurando? Quem olha para o processo e fica murmurando, ele fica no lugar da murmuração, no processo. Enterrado no processo. Engraçado que foi esse 40 anos todo e nem um ano eles se arrependeram. Não, só murmuração, murmuração. E aí o interessante é que ele chegou a acontecer com um certo grupo, naquele episódio que a terra engoliu, ali era para ser o ponto final, né? Porque Deus, olha como é que Deus ele é misericordioso e bondoso, né? Isso aí foi um exemplo que Deus deu. Então eles poderiam olhar para aquele acontecimento e o quê? Mudar. Mas não, continuaram murmurando, né? E nós estamos aqui tratando hoje de um exemplo que Deus nos deu, né? E em cima disso aqui, surge uma pergunta. Em cima desse texto surge uma pergunta. Essa pergunta eu vou fazer para a Mariana. A murmuração, ela surgiu agora? No nosso tempo presente? Não. Ou já existia? Já existia. Vemos que desde a época do povo lá do deserto, então faz, tipo assim, muito tempo antes de Cristo, então. Isso, Caim e Abel também teve murmuração na parte de Caim. Sim, então, ó, só para nós dar uma pincelada Lá aqui. desde o começo dos tempos, a gente só continua fazendo Isso isso. aí. Teve essa parte de Caim e Abel que ele falou, né? Teve a parte de Moisés, que foi a parte mais marcante, né? Porque foi toda a casa de Israel. Aí, quando chega na época de Jesus, que Jesus está caminhando no meio do povo, ensinando, o que acontece? O povo murmurava. Os fariseus sempre murmuravam. Né? E na época de Jesus, o que eles faziam na sinagoga? Abriam os pergaminhos. Então eles tinham conhecimento do fato que aconteceu. Mas continuavam no erro. E mesmo tendo aquele conhecimento, eles continuavam murmurando, né? Aí chegou nesse texto aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Olha o que está escrito. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Aí no 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Olha que interessante. Estão escritos para aviso nosso, para que não façamos as mesmas coisas que eles fizeram, ou seja, murmurar. Então está escrito que a gente na Bíblia tem conselhos, tem exemplos para não seguir isso, mas sempre de alguma forma a gente acaba sendo contaminado por isso e algumas pessoas ainda continuam caindo e continuam sofrendo. E aí que eu falo, aí é um papel nosso de ter uma invertida maior
em ajudar essas pessoas que estão seguindo esse caminho. E orientado. Porque na época de Moisés, não sei se vocês se lembram, não tinha só Moisés. Moisés era o líder, aí ele tinha ali a ajuda de Arão e de Miriam, né? E o que Moisés fez? Em cada tribo tinha um príncipe, que ele chama príncipe, né? Aquela da tribo, né? E a tribo, abaixo da tribo também tinha os líderes das famílias. Então, ou seja, tinha uma camada extensa de pessoas, de lideranças para auxiliar nisso. Orientar, né? Mesmo assim. Aí Moisés chega no final e fala que toda a casa de Israel murmurou. Entendeu? Ou seja, parece que não identificaram o problema e resolveram. Mas agora sobrou para nós, está escrito, para nós não fazer dessa forma, né? E não fazer da forma igual aconteceu na época de Jesus. Né? Então, murmuração aqui, né? A pergunta anterior não surgiu agora, já é antigo. Na época de Jesus se deparou com essa situação, né? E agora nós estávamos falando aqui sobre o apóstolo Paulo. Depois que Jesus foi na cruz do Calvário, ressuscitou e subiu, né, que veio os apóstolos, agora Paulo está relatando isso. Então aqui nós vemos 3 fases que aconteceu a murmuração. E nós estamos na 4ª, porque agora nós temos que ainda há murmuradores. Exatamente. Parece que é um ciclo vicioso que a pessoa não consegue parar, vai se alastrando, vai pegando gerações e gerações. Isso aí. E olha que interessante também o assunto aqui. Toda vez que havia murmurações, o que foi citado aqui é no meio do povo evangélico, do povo de Deus. A murmuração não é para lá fora, está acontecendo aqui dentro. E a gente às vezes não combate, né? Só vê e deixa. Não faz nada a respeito. Estamos aqui encerrando aqui o nosso bate-papo jovem. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam nesse bate-papo. Tenho certeza que Deus vai abençoar vocês através desse assunto muito importante. Peço você que leve esse assunto para a sua congregação. Trata esse assunto com carinho, porque isso aí vai ajudar tanto a pessoa, que está seguindo esse caminho, quanto aqueles que estão próximos. Então é muito importante, dar crédito a esse assunto. E é um assunto que vai te ajudar e é muito perigoso, E o que nós queremos com esse assunto é com que todos venham alcançar o céu, tá bom? Nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Colorado. Nós estamos aqui gravando na nossa congregação do Jardim Botânico, Nosso pastor local que é o Valdeir Pacheco. Eu sou o segundo dirigente. O nosso pastor presidente é o Oséias Domingos de Moura, filho do nosso saudoso pastor Oscar de Moura. E eu quero pedir vocês, que continuem nos acompanhando, e dando crédito, porque esse foi um tema que nós abordamos aqui, mas nós iremos abordar aqui outros temas, e nosso objetivo é esse, trazer esses conhecimentos, para os jovens, preparando os jovens para um futuro melhor, um jovens no crescimento, pronto para tipo de assunto como esse, a murmuração, para que eles não venham seguir esse caminho da murmuração e como eles tratar com a pessoa próxima deles que segue esse caminho, tá bom? Muito obrigada por chegar até o final. Siga todas as nossas redes sociais, vai aparecer em uma parte aqui do vídeo. Também siga o nosso canal, que vai estar na descrição, assim como também todas as informações. Muito obrigada e até a próxima. Amém. Vamos fazer uma oração para nós estar finalizando esse trabalho, tá? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso Deus, quero aqui, Pai querido, Pai amado, agradecer ao Senhor, Pai, por este momento a qual o Senhor nos concedeu aqui reunido, aprendendo mais sobre a Tua Palavra. Clamo ao Senhor que o Senhor vá de alcance a cada ouvinte, meu Pai, que está, meu Pai, nos escutando, que nos acompanhou, meu Pai, aqui nessa programação, que o Senhor possa entrar nos vossos lares e abençoar, meu Pai. Que este conteúdo não venha a ser um conteúdo simplesmente a qual botado em uma gaveta ficou esquecido, Pai, mas que eles venham botar, meu Pai, na tábua do coração,
para que eles venham, meu Pai, entender que é necessário a Tua palavra para não pecar contra Ti. Ó Pai querido, Pai amado, abençoe a todos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.